A gente está aqui em Porto Alegre, a convite da Secretaria Estadual de Saúde, para treinar o nosso teatro, né? Treinar os atores e explorar essa relação do teatro com a medicina e dessa relação do teatro com a saúde humana. E o que nós temos feito na nossa pesquisa lá no Engenho de Dentro, pesquisa essa que é iniciada por uma das maiores médicas, uma das maiores psiquiatras da história universal, que é a doutora Nise da Silveira. A doutora Nise, em 1946, inicia a maior experiência da psiquiatria brasileira, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, que hoje tem 60 anos de experiência continuada e 352 mil obras, um acervo técnico estimado em 352 mil obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, ilustrações, lá no Engenho de Dentro, no campus onde nós trabalhamos, no Hotel Spa da Loucura, da Universidade Popular de Arte e Ciência, que a partir de 2012 foi sediada nesse campus. E a coisa mais importante que eu acho que a gente pode dizer, e a coisa mais importante que eu gostaria que as pessoas soubessem em relação a esse trabalho, é o contexto de transformação do conhecimento que nós estamos vivendo. A biologia está atravessando um período de transformação paradigmática, como nós falamos. Nós dizemos que tem um corpo de conhecimentos e práticas que está estabelecido. Esse corpo de conhecimentos e práticas se estabeleceu principalmente nos últimos 400 anos, né, com a introdução do pensamento científico chamado cartesiano, que propõe que os organismos são máquinas, que nós devemos tratar os organismos como máquinas, que as emoções estão separadas do plano físico, que tem um mundo competitivo, que nós somos selecionados por... nós evoluímos por seleção natural, né? Os mais adaptados é que são selecionados, que permanecem vivos. Nós temos os micro-organismos, os vírus, as bactérias, como a principal ameaça à nossa saúde. Então isso é o panorama da medicina contemporânea, que trata as pessoas como máquina, que acha que as bactérias e os vírus são a principal ameaça ao nosso organismo, que nós vivemos num mundo agressivo e que esse mundo agressivo vai selecionar os mais aptos. Então a gente está pensando, trabalhando, vivendo, correndo, se esforçando para sobreviver nesse mundo agressivo. O que acontece é que quando a gente vai olhar a biologia mesmo, né, vai olhar a relação das plantas, das bactérias no solo, das bactérias no nosso intestino, das 700 espécies de bactérias na nossa boca, dos 2 milhões de bactérias por centímetro quadrado de pele, dos 100 trilhões de bactérias que tem só no nosso intestino, dos 20% de retrovírus que nós carregamos dentro do nosso DNA e que foram sendo incorporados na nossa biologia, a organização dos ecossistemas, os rituais dos animais, os rituais dos insetos, o comportamento social dos animais e dos insetos, a gente vai perceber que essa história de que nós somos máquina é mentira, de que essa história que o mundo é agressivo é mentira, de que essa história que nós selecionamos os mais aptos também é mentira. Isso faz parte de um paradigma, né, físico, químico, científico, que afirma essa visão das máquinas sobre a biologia. Não sois máquina, homem é o que sois. Então nós temos organizações biológicas. Nós curamos junto, nós adoecemos junto, nós somos seres coletivos. No nosso caso, de ser humano, a nossa interface com o mundo é o intestino, são 300 metros quadrados de intestino, com 100 trilhões de bactérias, e a gente não sabe dizer onde começa o intestino, onde termina a bactéria, onde começa o pulmão, e que tem bactéria também. Quer dizer, nós somos uma grande conectada. Nós estamos muito mais próximos de um ecossistema do que essa ideia de pessoas, indivíduos separados, competindo uns contra os outros. E isso tem vários autores. A doutora Nise da Silveira, o professor Humberto Maturana no Chile, o professor Nelson Vaz em Belo Horizonte, o professor Jorge Podoses no Chile. Tem muita gente, o professor Iron Cohen no Instituto Weizmann em Israel, trabalhando com essa ideia do entendimento do que é saúde, quais são as relações da nossa saúde. E aí quando você vai olhar o ser humano, você vai ver que o ser humano é organizado pelas emoções, que as emoções são estados do corpo e que a nossa prática simbólica e cultural organiza nossas emoções, organiza nossa visão de mundo, organiza o que nós somos, a nossa coletividade. Então as práticas culturais e simbólicas são vitais para a biologia humana.
Se você para de ignorar, se você começa a ignorar as práticas culturais e simbólicas, a ancestralidade, a história dos indivíduos, as origens antropológicas, as matrizes antropológicas que compõem as comunidades, você vai violentando e vai medicando e vai medicalizando e vai tornando as pessoas de indivíduos potentes, atores, criadores, criadores da sua realidade de si próprios, em gado alienado, que só repete, e aí nós temos todo um sistema de fetiche do dinheiro, de endeusamento irracional do dinheiro e da ostentação dos símbolos do dinheiro, que vai começando a tornar as pessoas escravas, da sua própria cultura, escravas da sua própria prática simbólica, escravas das telas e das televisões. Então, quando a gente começa a fazer esse teatro inspirado na doutora Anísio da Silveira, inspirado no Paulo Freire, inspirado no Amir Haddad, lá do Rio de Janeiro, inspirado no Augusto Boal, inspirado nos brasileiros que ousaram fazer um país diferente, que ousaram pensar que povo é esse, que cidade é essa, que mundo é esse que nós vivemos, a gente começa a ver a resposta impressionante de pessoas com doença mental grave, que tinham o diagnóstico de doença mental grave até muito pouco tempo atrás, e que depois de se engajar no teatro, de se descobrir atores, de observar a sua relação no mundo, a sua relação consigo próprio, a sua relação com o outro, elas são capazes de organizar a sua saúde mental. E isso não é uma coincidência. A tradição ocidental foi a única tradição que separou a medicina do teatro. Se a gente vai nos índios, eles fazem medicina e teatro misturado. Se a gente vai nos africanos, eles fazem medicina e teatro misturado. Se vai no budismo, medicina e teatro misturado. Se vai no hindu, medicina e teatro misturado. Se vai nos gregos antigos, medicina e teatro misturado. Só na nossa tradição recente, que trata o organismo como máquina, que vende a doença para cobrar o remédio, eles falam, o entretenimento é uma coisa e a vida social é outra. O entretenimento é um espaço de relação e a vida comunitária, a vida coletiva é outra. E isso não é verdade. O gesto de entretenimento é um gesto de cura ou de adoecimento. Então nós temos que ter muita atenção com os gestos, com as cores, com os símbolos, com as coisas que nós estamos corporificando. Porque aí é que nós estamos fazendo política. Eu costumo dizer que a cultura é a expressão máxima da política. Na hora da cultura é que as relações políticas ficam manifestas, que as relações políticas se revelam. Então, se você tem uma determinada cor, organização do espaço, arquitetura, comida, roupa, gesto, relação, você vai estar fazendo política. Então, olha para isso e veja que o teatro, todo ser humano é ator, o mundo é um palco e que o teatro é uma bomba atômica política. Isso é uma coisa que cada vez mais está claro e que está na base da construção do ritual político ocidental. O teatro depois é filmado, é levado para a televisão, é levado para o cinema, é levado para os lugares, mas é teatro, a vida humana é teatro. Então essa ideia de que o teatro é uma bomba atômica política e que a gente tem que olhar isso assim, com muito cuidado e com muita atenção, porque tem muito dinheirista fingindo que é alquimista. As pessoas estão ganhando dinheiro em cima do sofrimento humano, fazem isso há muitos anos, não tem novidade nenhuma, mas que a gente pode, a partir do entendimento de que nós somos atores, que cada um é ator, a gente pode transformar. Aqui em Porto Alegre, nós fizemos com o Edmar Oliveira, que é ator do Teatro de Dionísios, é artista residente do Hotel da Loucura. Nós estamos com um grupo de 12 pessoas aqui que vieram do Engenho de Dentro. E ontem nós fizemos um espetáculo na Praça do Mercado, no Largo Lênio Pérez, né? Lênio Pérez. E ali aconteceu uma mágica, né? Aconteceu uma superação. O povo dançando, celebrando, cantando, celebrando a nossa ancestralidade, celebrando os deuses antigos, celebrando Dionisos, que é o deus da loucura, é o deus do teatro, e tudo isso tem sido muito bom. Fala um pouco da sua experiência, como é que tem sido no Hotel da Loucura. Assim, ao longo de um ano que eu tenho trabalhado no hotel, tem sido uma descoberta para mim, não só como artista, mas como pessoa, pensando nessa relação social, no que está sendo construído atualmente, e a manifestação de cada um, né? Como o próprio Vitor se expressou, o direito de todo ser humano é ator, todo ser humano é criativo.
Eu acredito nessa possibilidade, né, das manifestações e da relação com o outro, né, e a gente tem tido um resultado super positivo no trabalho no qual venhamos desempenhando lá na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com o Vitor Por Deus e toda a sua equipe, e os seus atores também, que fazem parte do Teatro Dionísio. O que nós estamos trabalhando agora? A gente está trabalhando atualmente com um espetáculo, Hamlet, Loucura Sim, Mas Tem Seu Método. Participamos do primeiro Festival Carioca de Arte Pública e estamos construindo essa relação, né, do espaço público, né, de uso do espaço público e dessas inúmeras possibilidades de manifestação social e de construção política, né, e o direito de se expressar de cada um. Aí, nessa peça a gente faz uma cena, né, que o Edmar está muito bem nessa cena, que é o Hamlet, né? Então a gente pega o Shakespeare, que era alquimista, que era um homem ligado às tradições da cura, era um cara que entendia essa questão da cura, e aí ele tem uma cena que os atores chegam no reino, chegam na corte de Elsinor, na Dinamarca. E aí o Hamlet, que é ator também, poeta, ele fala para eles assim, peço uma coisa, falem essas falas como eu as pronunciei, língua ágil, bem claro. Se é para berrar as palavras como fazem tantos de nossos atores, eu prefiro chamar o pregoeiro público para dizer as minhas frases. Nem cerne no ar, assim com a mão, o tempo todo, moderação no público, pois mesmo na torrente da tempestade, eu diria, até no sorvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade, que engrandece a ação viva. Mas também nada de contenção exagerada. O teu discernimento deve te guiar. Ajusta o gesto à palavra e a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado deturpa o intuito original da representação, em cuja origem era e hoje é servir a natureza espelho, ao ridículo sua imagem, à virtude sua expressão, a cada época e geração a sua forma e símbolo. Eu tenho visto atores muito elogiados até, muito bem elogiados. Para não usar termos profanos, eu diria que não tem nem voz e nem jeito de cristãos ou de pagãos, sequer de homens. Berram e gaguejam de tal forma que eu fico pensando se não foram feitos e mal feitos por algum aprendiz, algum aventureiro da natureza, tal maneira abominável com que imita a humanidade. Peço a vocês que evitem isso. Evitem isso, por favor. Então isso é o Hamlet falando com os atores. E a gente chama essa cena da cena da cura, que é a cena que você tem que ajustar o gesto à palavra e a palavra ao gesto. Porque você faz o que fala e fala o que faz. Se você não faz isso, você tem um problema de saúde mental. Você tem uma dificuldade de concretizar o seu próprio discurso. E a nossa sociedade está muito dominada por esses atores elogiados e muito elogiados, que não deveriam ser chamados de homens, ou de cristãos, ou de pagãos, porque são pessoas arrogantes, ambiciosas, vingativas, né, que vão ocupando espaço sem nenhuma responsabilidade, obedecendo ordens, né? Eles fazem para quem paga mais. Quem paga mais, ele vai lá e faz, que nem uma prostituta, né, um profissional do sexo, que vai lá e faz para quem paga. E isso não é assunto do comércio. Isso é assunto da cura, é assunto dos curadores. Então agora em Londres, eu estava fazendo essa cena em inglês, traduzindo, né, de português na minha cabeça em inglês, quando de repente isso no Dragon Café, que é o Café do Dragão, que é na cripta da igreja de São Jorge. E de repente fazendo essa cena, uma senhora com psicose crônica, esquizofrênica, cabelo todo branco, sem os 2 dentes da frente, se levantou e fez o Hamlet com perfeição. Falou o texto original, claro, e a gente descobre isso, a nossa experiência mostra isso, que a pessoa que tem doença mental, como já dizia a doutora Anise, tem acesso privilegiado aos conteúdos do inconsciente coletivo. O Shakespeare trabalha no inconsciente coletivo, ele sabe o que está fazendo. Então a gente vai percebendo que, além de todo ser humano ser ator, as sombras é que vão nos revelar a luz. Então o Shakespeare ele fala isso. O que acontece é que nessa espécie, o que há de mais interessante são as sombras. E a imaginação, restaurando os piores, eles não ficam piores. Entende? Então
existe uma possibilidade de cura em todas as pessoas, todo ser humano é terapeuta, todo ser humano é ator, todo ser humano produz sua cultura, e eu fico pensando que a reforma psiquiátrica, a reforma antimanicomial, a saúde pública, a saúde da família, todo o esforço que nós estamos fazendo em torno da saúde comunitária tem que passar por aí, senão nós não vamos produzir autonomia, vamos continuar produzindo pessoas que dependem de outras ou que dependem de drogas. Isso não é saúde, isso não é medicina. A gente, quando jura fidelidade à arte de curar, a Apolo, o médico, a Igeia, Esculápio e Panaceia, a gente jura que vamos exercer isso com máxima honestidade, com fidelidade ao princípio da ciência, com fidelidade ao princípio da caridade. Então a gente precisa recuperar essa função, essa tradição, para que a epidemia de doença mental que está assolando a nossa população, lá em Londres está todo mundo doente, aqui está todo mundo doente também, lá no Rio de Janeiro tudo queimando tudo, explodindo tudo, a polícia matando, a polícia morrendo, todo mundo morrendo. Lá em Londres eles estão, não tem gente morrendo assim, né, porque não é doença mental grave, mas tem doença mental leve em níveis epidêmicos, tem depressão grave, tem transtornos de humor, tem transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são os principais problemas de saúde pública hoje no primeiro mundo. Então, para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo com a nossa cultura e com o nosso pensamento? E esse trabalho da comunicação é um trabalho fundamental. Sem ele, a gente não consegue chegar nas pessoas, não consegue viralizar esses conteúdos, viralizar essas ideias que eu penso serem de importância vital. Eu acho que a gente precisa falar, isso precisa ser dito. Entende que não precisa sofrer, que a vida é para viver no prazer, na alegria, no amor, na criatividade. A doutora Nise fala que cura é afeto incondicional e exercício criativo. Criar é difícil, nós sabemos, né? É verdade. A nossa convivência. E também se dá pela relação de construção coletiva. Quando a gente trabalha em coletivo, um cooperando com o outro, um ajudando o outro, a gente consegue fazer algo muito maior. E tem dado super certo esse tipo de trabalho lá no Hotel Spa da Loucura, porque existem inúmeras possibilidades criativas e de experiências artísticas que são as ações práticas, né? As ações práticas ali, tudo acontecendo, tudo muito claro. E o importante é essa participação, né? Essa participação e essa efetivação política. E eu vejo o trabalho que é desenvolvido pelo Vitor como uma política pública em saúde, que isso tem que ser efetivado, tem que ser implementado. Nós criamos o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde há 5 anos atrás, dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Isso tudo não está acontecendo à toa. Tem muito trabalho institucional aí atrás, tem muito trabalho científico. A parte da pesquisa de imunologia, do entendimento da biologia, já tem mais de 15 anos que nós estamos envolvidos, fazendo, publicando, escrevendo, viajando para fora do Brasil, e não sei o quê. Então nada acontece por acaso, acontece por esforço, por entendimento, por clareamento das ideias, né, das ideias obscuras e ideias claras. Então a gente está vendo que precisamos disseminar esse discurso. O reconhecimento internacional chegou, nós temos vários grupos em Londres hoje ligados à Universidade Popular, trabalhando na mesma ideia, cooperando. Por que competir se podemos cooperar, né? Se podemos criar? É isso mesmo, por que repetir se podemos criar? Por que competir se podemos cooperar? Então nós temos essa natureza cooperativa. Ontem, lá na Praça do Mercado, né, nós começamos cantando o grupo de pagode do CAPS, lá de algum lugar do interior, que eu não lembro o nome agora. Se apresentou, que foi que aqueceu a praça, e nós começamos dançando e cantando. Daqui a pouco você tinha uma conjunção, você tinha um grupo de uma irmandade, uma conjunção de pessoas passantes, de pessoas que estavam ali, de profissionais de saúde, de mendigos, de loucos, de normais, de saudáveis, de doentes. E essa conjunção é que faz a possibilidade do ritual coletivo, do ritual de política. No século IV, antes de Cristo, na Grécia, no teatro de Dionisos, em Atenas, eles transferiram para dentro do teatro as assembleias populares, as eclésias, que eram as assembleias do cidadão de Atenas. Então existe uma intimidade muito profunda e muito ancestral entre o teatro e a democracia. E a democracia é a saúde pública. Um povo que tem liberdade, que tem direitos, que tem educação, que tem cultura, que tem identidade, que sabe de onde veio, sabe para onde vai, tem saúde. Então tem uma discussão muito profunda entre a saúde e a democracia direta.
a democracia comunitária, a democracia participativa, feita nos territórios, né? Os grupos humanos se reunindo, conhecendo sua história, conhecendo seu passado, conhecendo seu presente e decidindo o seu futuro, né? Com os pés no chão e a cabeça nos sonhos. E como dizia o Shakespeare, né? A gente está muito impregnado com o Shakespeare porque ele abriu a tradição. Eu fui trabalhar dentro da Igreja dos Atores, no distrito de Shoreditch, que é onde começou o teatro inglês, onde estão todos os amigos do Shakespeare enterrados. O Richard Burbage, o Gabriel Spencer, todos eles estão ali naquela igreja. O bobo da corte do Henrique VIII está enterrado naquela igreja. Então ali nós fizemos rituais teatrais dionisíacos, shakespearianos, e o Shakespeare diz: o mundo é um palco e nós somos feitos da matéria que os sonhos são feitos. Então, meu amigo, se nós somos feitos da matéria que os sonhos são feitos, vamos sonhar melhor, vamos sonhar diferente, vamos sonhar um mundo mais claro, um mundo com mais limpeza, com mais amor, né, com mais vida, com mais capricho, né, com mais cuidado com o outro, com mais entendimento do outro, de si próprio, né? Porque essa questão da biologia é muito boa, porque ela mostra que não há indivíduo na biologia. Nós nunca fomos indivíduos na biologia. Na biologia nós somos uma rede de moléculas e células que vão se atravessando a cada 2 anos todas as moléculas do nosso corpo são novas, mas a gente conserva alguma coisa. Então, o ar que nós respiramos, as bactérias que produzem gases, as plantas, né? Com essa ideia de que nós somos um organismo vivo, a Gaia, né? O planeta, a biosfera. Isso funda uma nova visão de mundo, velha visão de mundo, que se a gente vai nos índios, eles já sabem disso, vai nas sociedades tradicionais, nas sociedades originárias, eles já sabem disso, eles trabalham dessa maneira, eles entendem isso, mas isso funda uma ética que é uma ética de respeito, de cooperação, de entendimento, e seria muito bom a gente conseguir disseminar isso, e eu vejo um florescimento dessa proposta em qualquer lugar. Nós não somos privatistas, a gente quer tudo aberto. Nós não queremos, esse conhecimento não é meu, não é do Edmar, não é de ninguém, esse trabalho não é meu, não é do Edmar, não é de ninguém, é de todos nós, essa ciranda não é minha só, é de todos nós, como canta ali. E aí todo mundo vai vendo que a vida é boa, né? Não precisa se assustar, porque a vida é boa e é possível. O que temos para fazer é trabalho político, trabalho de comunicação, de tornar comum, de tornar esse patrimônio científico, esse patrimônio cultural. A doutora Anísia da Silveira, lá em Londres, ninguém nunca ouviu falar. Aqui em Porto Alegre, você tem uma certa dificuldade em ouvir falar da Anísia. As pessoas falam pouco e quando falam mal. Então, a doutora Anísia é uma das brasileiras mais importantes da nossa história. É como o Josué de Castro, que era um médico, uma pessoa que escreveu a Geografia da Fome, um dos intelectuais mais importantes do Brasil da época, foi expulso pela ditadura militar, ninguém sabe quem foi. Como Eliot Sica, como Lígia Clark, como tantos brasileiros brilhantes que tiveram que fugir para fora do Brasil para poder se sustentar, para poder ter reconhecimento. E aqui a gente sendo colonizado por um aparelho cultural que não considera essas questões e que está vendendo a doença para cobrar o remédio. Então, cidadão, abra o olho, porque tem muito dinheirista fingindo que é alquimista. E a alquimia trata não do ouro vulgar, mas do ouro filosofal. Então nós precisamos produzir ouro filosofal, o ouro do entendimento, o ouro do clareamento das ideias, da disciplina intelectual, né? A disciplina intelectual é o que liberta a pessoa, a disciplina é liberdade. Então, Edmar, quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar e deixar o convite para aqueles interessados em conhecer o trabalho do Hotel da Loucura. Isso. Pode acessar o nosso site www.upac.com.br e lá você terá mais informações do trabalho que estamos desenvolvendo. E além de ter informação, a pessoa pode fazer o cadastro, e publicar no blog, publicar eventos. Nós somos colaborativos. O nosso negócio é colaborar, não é competir. O negócio é a peça e o resto é silêncio. Viu, bom,